Aqui estamos para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola é um programa que eu tenho o prazer de fazer com Carlos Eduardo Falkowski. Beleza? Professor. Meu amigo Rodrigo Titerix, o presidente. Bem, pessoal. E hoje estamos recebendo aqui a Jéssica Sescon, comentarista, que ela já esteve aqui a semana passada. O programa está muito legal. Jéssica, obrigado pela tua presença aqui. O programa está muito legal, como tu falou. Então vamos continuar esse papo aí. Vai continuar legal. E a você eu peço que se inscreva no nosso canal, ajude a gente aí a crescer, a continuar crescendo e continuar levando até você esse conteúdo que a gente faz aqui com muito carinho. Pode acompanhar no Spotify também, né? Também. Às vezes você tá no carro, né, presidente? Coloca lá e... Tem que procurar no Spotify. É só colocar canal Comendo a Bola. Comendo a Bola. Comendo a Bola. Não tem o canal. Lá no Spotify não tem canal. Ok, boa dica. Muita gente escuta dirigindo viagens, né? Correndo, pedalando, verdade. E se você for ouvir o nosso episódio sobre derivados de futebol, você vai correr rindo, porque foi um programa muito engraçado. Pessoal que não gosta de futsal, né? Mas enfim, mas isso faz parte. Eu assumo, beach soccer pra mim não é esporte. E pra mim, como futebol de botão, também não é. Tá bom, mas isso aí foi desmentido pela legenda. Então é isso, o papo tá bacana, vai continuar bacana. Vamos agora dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter esse projeto aí chegando até você. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa Sec Lavanderia, a melhor lavanderia da cidade, em 5 endereços para você: Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, vamos bater esse papo bacana aqui, continuar batendo esse papo. Você que não viu o episódio da semana passada, mais do que recomendo, papo muito bacana com a Jéssica e meus gloriosos amigos. A gente interrompeu o papo da semana passada no momento em que o senhor ia fazer uma colocação... Retomando... Pois não. Não. A gente estava abordando a questão das mulheres, né? Principalmente nos órgãos de jornalismo esportivo, né? Quer dizer, a gente tem aqui no nosso programa hoje o prazer de receber a Jéssica, que é uma super competente. Para quem não acompanha o trabalho dela, para quem está em outros estados, né? Ela está em Santa Catarina trabalhando no esporte, no esporte há 1 ano e... 1 ano e meio. 1 ano e meio no esporte, com futebol catarinense, né? Enfim, porém, a gente tem alguns exemplos que me parecem, né? Atenção, me parecem de uma certa forma um pouco forçados, né? Existe uma narradora, eu vou fazer uma crítica, obviamente, ao trabalho dela, que é a Renata Silveira, né? Que ela agora, se não me engano, inclusive vai trabalhar com jogos na TV aberta, na Rede Globo, narrando jogos da Libertadores, enfim, Campeonato Brasileiro. Tu vai colocar no mudo? Eu geralmente coloco no mudo quando... Que eu sei que essa é uma... Quando narradores ou comentaristas eu vejo que não me satisfazem, assim, digamos assim, por algum aspecto. Essa moça, assim, primeiro que ela tem um sotaque carioca muito carregado, que é uma coisa muito pessoal minha, sabe? Isso me incomoda. O Alex Escobar também não gosta. Também não gosto. Eu acho muito carregado. Isso é uma coisa pessoal, isso não diminui a capacidade dela. Porém, eu me lembro dela narrando, inclusive, na Fox ainda. Eu assistia muito jogo, porque a Fox passava o campeonato alemão. O grupo Disney, né? Do grupo Disney, né? Agora é. Em certo momento. Na época não era. Não era ainda? Não. Enfim, ela já narrava lá, se não me engano, ela teve uma espécie de um reality show para narradoras e ela foi uma das selecionada. Então, aí tu começa, vamos prestar atenção no jogo, tá ali, às vezes, né?
eu percebia que ela errava coisas muito básicas de futebol, uma coisa que me incomoda. Interpretação de arbitragem, ela errava. Quando era um impedimento X aqui, ela falava que o jogador, o outro lado, estava impedido. Mas ela começou com erros, assim. Aquilo ali me deixou um pouco incomodado. Pé atrás. Um pé atrás. Só que a gente comentou, né? Pô, a gente precisa dar um tempo para ver se a pessoa, de repente, evolui. Vai ou melhorando. evolui, ou Isso é natural, humano, né? Isso, de todas fica as... estagnado. Não melhorou. Na tua opinião, ela segue estagnada. Eu parei, eu vou dizer agora, porque eu sou obrigado a dizer. Ela foi pro Grupo Globo, né? E ela narrou a Eurocopa, que era para ser em 2020 e acabou em 21 por causa da pandemia. Eu sou um aficionado pelo futebol internacional. Um aficionado, obrigado, presidente. E eu acompanho muitos jogos de seleções, né? E até a Eurocopa eu dei a chance para ela. E ali complicou. Ela rompeu entre Renata Silveira e professor Carlos. Não existe mais um relacionamento entre os dois. Não. Ela foi a narradora do famoso jogo que o Eriksson, da Dinamarca, teve aquele ataque cardíaco. Dinamarca e Finlândia, era ela que estava narrando. Então, a parte emocional daquele momento, acho até que ela foi bem. Foi bem. Mas a parte técnica me irritou tanto. Eu estava vendo o jogo em casa com outro amigo e a gente até comentou: meu Deus, será que ela vai perceber que aquele cara tá lá numa posição de impedimento? Se foi falta assim, se foi assado. Então, assim, ela continuou errando muito tempo. Tá, e a tua pergunta, depois dessa dissertação toda? Não, eu tô fazendo uma colocação. Uma colocação dele. Ele tá... É que assim, não precisa muito pra te irritar, né? Não, então... Vamos dar um desconto para eu acabei de dizer Silveira. Que eu dei um tempo para ela. Não, eu sei. E eu acho, Jéssica, não sei se tu quer opinar, mas eu acho que ela atingiu um nível. Ela vai narrar na Rede Globo, jogos da TV aberta. Como é que é o nome daquela outra menina que narra na ESPN? Atravessou o samba aqui, só um pouquinho. Natália deve ser. Isso. Não, a Natália é da Sport TV. Não é Natália. Bem, assim, ó, tu vê. Eu gosto da ESPN. É, né? Eu gosto dela. Só que eu não lembro o nome dela. Vou lembrar agora. Assim, ó, tu vê. O Google vai te lembrar, né? Claro, óbvio, né? Tu vê como as coisas são. Parabéns para ela pela carreira dela, por onde ela chegou. Mas eu não acho que ela deveria chegar. Tu entende? O que eu penso, sabe, então, sobre esse assunto? Por favor. Eu acho que assim, a Renata, ela acabou sendo a primeira, né? A ganhar a notoriedade da narração feminina em TV aberta. E como acontece com todas as mulheres que ocupam primeiramente um espaço, a crítica é muito maior, a vigilância em cima da pessoa é muito maior, né? Pra ver se ela vai errar, se ela tem domínio, se ela realmente merece estar ali. Um julgamento que não acontece com outras pessoas, ou com outros homens quando eles estão... Assim, porque nós temos narradores péssimos que estão há anos. Eu tenho uma lista de 8 homens péssimos. Exato, e eu também tenho vários que eu não gosto, assim. Agora, eu não gosto mesmo, assim, de não assistir o jogo. Esse é o nome dela. Ela é muito boa, eu gosto dessa da ESPN. E a Renata, eu conheço muita gente que critica ela, principalmente em fóruns de internet, só que o que eu escuto de críticas, algumas são que nem as tuas, que eu acho que é muito pessoal e é uma coisa válida. Do sotaque, principalmente, isso eu admito. Agora tem gente que fala, mas é um timbre de voz. Claro que é diferente, pô. É diferente. É uma mulher. Claro. É lógico. Eu nem citei essa parte. E é uma questão de costume. A gente não é acostumado a ouvir uma mulher gritar gol. Entende? Porque não tinha antes. Assim como a gente não é acostumado... Eu fiquei pasma que no Campeonato Catarinense do ano passado eu fui a primeira mulher a comentar na TV aberta em Santa Catarina. Parabéns. Quando me veio essa notícia, eu fiquei apavorada. Como assim? A gente tava em 2022, gente. Poxa, 2022. Como é que ninguém ocupou esse espaço antes? Talvez porque Porque não teve a oportunidade. Isso, não se deu a chance. Eu sou muito adepta à meritocracia, tá? Acima de tudo. Meritocracia. Mas tu contou que tu cavou muito essa tua... Exato, buscou, claro. Né? Busquei demais e continuo buscando esse espaço demais. Eu acho que a oportunidade tem que sim ser dada. Mas a partir daí é uma questão de meritocracia. É o que eu penso. Para homens e para mulheres. Exatamente. Homens que ocupam um espaço que não deveriam. Sim. Né? E para mulheres que às vezes estão ali por serem mulheres. Entende? Não acho que é o caso da Renata. Na minha opinião, ela é competente. Acho que ela tem coisas a melhorar. Muitas coisas a melhorar. Mas eu vejo muita competência nela. Até por ter encarado essa barra que é ela ser a primeira mulher a narrar em TV aberta. E a pressão que vem em cima disso. Então, realmente, eu admiro ela nesse aspecto, sabe? A coragem. A coragem
em enfrentar tudo isso. É, Mas eu sou adepta da meritocracia. E, assim, e fica tranquila, Renata, porque... Renata, não. Claro, é com a Renata. Ah, Mas eu posso desculpa, falar com ela? Pô, eu não vi que tu tava olhando pra aquela fica tranquila, câmera. Renata, porque pra agradar o professor... não. Nem Jesus Cristo, o cara é ateu, pô. Não. Também mas ele de Não, fato, é ele isso. é uma... Eu sou exigente, eu a acompanho gente o futebol sabe, até demais, desde 10 aninhos ali, ó, atento, era rádio, muita rádio, né? Então, assim, é uma questão de... Eu dei muita chance pra ela, claro que a tua opinião eu vou respeitar, normal. É óbvio que tu vai Né? respeitar, né? Existem narradores que criam bordões, que são forçados, né? Então, Eu sei que tu gosta do Jader Rocha. detesto a narração do Jader Rocha. Eu sei que ele é gaúcho, também não tem nada a ver. Horrível. Sabe o que eu acho legal? Horrível. Tem um narrador que eu acho legal? Que eu ouço o Pedro Ernesto, porque ele não tem um bordão, cara. Ele narra um gol, cada gol que ele narra diferente, cara. Ele tem o bordão, sim, tu que não conhece. Mas não um bordão na hora do gol, não. Não, acho Ele que- narra sempre diferente. Não vou lembrar exatamente, mas eu acho que o narrador, uma dos principais atributos do narrador é ter uma característica, né? Bem, Tá. Seria difícil. manter. espero que eu tenha sido claro. Não é, né? Justifiquei bem a Tu minha... não gosta da Renata, perfeito. Da narração da Renata. Tá bom. Tá Veja bem, como é diferente. Tá bem. Isso aí, exatamente foi esse o gancho. Tuas anotações, professor. Não sei E capela- anotações? Eu tenho umas anotações. Tem, não, então passo a... Eu queria saber uma coisa, Jéssica. Mas pega as anotações, não vai usar? Deixa comigo. Ah, tá. Respira. Maracujá vai descer que horas aqui? Jéssica, eu sei que, por exemplo, tu acompanha futebol desde menina, mas era o Grêmio, era o futebol masculino. Exatamente. E é uma pergunta que, assim, até eu percebo que é feita em mesas redondas e debates. Pelo fato de ser mulher, tu tens um apreço, tu gosta de ver o futebol feminino, porque assim, ó, não significa que tu precise gostar e acompanhar, até porque o futebol catarinense feminino, a gente tem um time na primeira divisão, né? Tem o Havaí Kinderman, tá lá. Mas eu Joga lá em queria... Caçador, né? Nessa temporada tá jogando em Caçador. Eu queria saber como é que é essa relação, se tu acompanha, se não... Eu, sendo sincero, eu acompanho bem pouco. Ok. Até falando um pouco disso, esses dias eu estava conversando com o pessoal. Quando eu era criança, não tinha essas referências, né? A gente não tinha futebol feminino passando na TV. E a gente não tinha comentarista mulher comentando na TV. Nem narradora narrando na TV. Então, os nossos ídolos eram homens. Né? Eu olho o Galvão Bueno pra mim, pô, o Galvão é o Galvão, cara. Top pra mim, tá? Na minha opinião. sim. Acho ele fantástico. Pra Não mim vamos também. voltar, mas... Não vamos voltar nessa porque eu também faria Porque críticas. a Jéssica é Mas pra muito mim, nova, mas na década de 80 e 90 a gente tinha o Radar. Cara, foi o maior time de futebol do Brasil naquela década, que tinha Michael Jackson como centroavante. É um time pioneiro. É, sério? Jogava sozinho, né? Tinha poucos Poucos rivais. Porque eu me adversários. lembro que os placares Eram do 9, 10, 24 a 11, 0 era Foi um time de futebol do Rio de Janeiro, chamado Radar, que foi, assim, meio que único. O Maurício vai colocar alguma coisa aí na legenda sobre o Radar. Mas deixa ela Maurício continuar. não, quem coloca é a nossa produção. Não, apenas pra resumir, Sim, assim. Então sim. meus ídolos sempre foram homens, Ronaldinho Gaúcho. É verdade que na infância tu era conhecida como Ronaldinha? Eu era chamada por um Meu treinador. Isso pra quem não assistiu o programa da semana passada. Não sei se sabes, ela Ou foi em off? Ela foi em off. Eu fiz uma... Foi em off. ele Não, já- ficou em off, não. Realmente, eu era chamada de Ronaldinha. Porque eu jogava num estilo parecido com o Ronaldinho Ó, que Gaúcho. espetáculo. E eu era muito fã dele, né? Muito fã dele, de outros jogadores, enfim. Então, futebol feminino não estava presente no nosso dia a dia, não estava na TV aberta. Então, a gente acompanhava pouco isso. É algo que está acontecendo agora, Tá. né? Pode falar. Não, eu ia O professor dizer... acompanha bastante. Eu ia dizer, eu sou... Eu tenho dificuldades de achar alguém que acompanhe, claro que eu não quero comparar o futebol masculino com o feminino. Inclusive, a questão de acompanhamento. Mas eu gosto de ver jogos, os bons jogos de seleções. Não, hoje eu também. Tu mas chega... eu não tenho o mesmo consumo que nem o do masculino. Não, idem. Entende? Idem. Mas hoje, claro que sim. Semana... É claro que o programa é gravado, mas vai ser exibido... Em abril. Em abril, mas em março, semana passada, eu estava assistindo jogos da Champions League feminina.
Então, são bons jogos, São né? bons jogos, porque as principais jogadoras do mundo jogam nos clubes, né? Os times da Alemanha espero que classifiquem. O Wolfsburg e o Bayern de Munique são bons times, com bons jogadores. Então eu assisto jogos de seleções, Olimpíadas, Copa do Mundo. Esse ano, em 2023... Eu vi a final das Olimpíadas que o Brasil perdeu. Temos a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Então, assim, eu quis te abordar porque muitas vezes... Eu não sei se é às vezes uma necessidade profissional, no caso a ANSC, não está te exigindo muito em partidas... Como a gente tem agora a Copa do Mundo feminina, e também por todo o crescimento do futebol feminino nos últimos 2 anos, né, passando jogos em TV aberta, a gente vê público no estádio, 30, 40 mil pessoas para ver um jogo Também de futebol no Rio Grande do Sul, né? No o Grenal Beira-Rio. lotadaço, né? O Grenal foi lotadaço, mas primeiro o Beira-Rio já tinha lotado com jogos do Inter. Com Inter e Corinthians, né? O Corinthians é super tradicionalíssimo. É o melhor time do futebol Lota o feminino. estádio sempre que tem jogo das meninas. Isso é Então muito é legal. uma cultura que está nascendo agora, né? Então, obviamente, também por crescimento do meu próprio interesse, eu comecei a consumir muito mais. Tá. Né? O Brasil também agora se candidata a ser sede da Copa do Mundo feminina, né? É candidato, mas não sei se ganhou. Mas No futebol feminino eu tenho uma questão que me incomoda um pouco. E é a posição de goleira. As goleiras no futebol feminino, eu acho que elas deixam um pouco a desejar. E aqui até eu tenho uma reflexão que é o seguinte. No vôlei, a altura da rede masculina é de 2 metros e 43 centímetros. Ela fez a pesquisa. E no vôlei feminino, É um pouco menos. 2,24. São 19 centímetros de diferença. E eu me pergunto por que é que no futebol feminino não se diminui um pouco o tamanho das traves. Eu te respondo, mas eu deixo a nossa convidada responder. Eu sei que essa opinião tem muitas controvérsias, né? E muita gente talvez vai ficar chateado por eu concordar com essa opinião. Para mim, o futebol feminino seria mais disputado e mais competitivo se as dimensões diminuíssem um pouco. Eu também penso isso. Principalmente do gol. Porque é uma questão física, né? No futebol, biológica. no futebol masculino... Nós somos diferentes dos homens. Eu tenho minha biologia é diferente da de vocês. Meu combate do físico é diferente de vocês. A minha percepção sobre as coisas é diferente. Minha opinião vai ser diferente. E isso só tem a agregar ao mundo, né? É o que eu penso. Isso. Agora, às vezes penso, mas aí diminuiu o futebol feminino. Não é. Talvez eu acho que dificultaria, porque teria que adequar o campo. Joga em campo masculino. Eu não sei nem se o tamanho por exemplo, do assim, campo. Questão Porque da trave, tá? Não, os goleiros hoje, só para a gente terminar o raciocínio dos goleiros, um dos atributos físicos dos goleiros hoje é a envergadura, é o tamanho. Então, praticamente nenhum time tem um goleiro com menos de 1,90 m. Eu vou seguir uma linha diferente, tá? Em relação, primeiro, a essa última tua opinião, eu tenho vivência em casa, meu filho tá querendo ser goleiro, tá com 1,75 m ainda, tem 14 anos de idade, treina com um cara que já foi treinador de goleiros do Figueirense, do Criciúma, do Icílio Luz, vários times do teu Concórdia, professor, e ele hoje diz o seguinte, o goleiro com 1,82 m, 83 já é o suficiente, desde que ele tenha agilidade e principalmente use o pé e saiba comandar a defesa. É uma outra opção que a base já vem trabalhando. Os treinadores já estão entendendo que não é só tamanho. Se o cara tiver tamanho, tiver tudo isso, aí é um excepcional. Lógico. É um excepcional. Mas vai ser difícil encontrar isso o craque. Agora, em relação à goleira, por exemplo, eu não sei se já comentei aqui no programa, lá em 2019, eu acompanhei o meu filho num campeonato, chama Disney Cup. Foi lá no complexo da ESPN na Flórida. E a idade dele na época, em 2019, ele tinha 11 para 12 anos. As goleiras, professor, dessa idade nos Estados Unidos, hoje a gente vai jogar 12 anos, 9 anos aqui, no sub-7, no futebol 7, são as mesmas goleiras que tu vai agarrar quando tem 18 anos, 20 anos, 30 anos. Lá, a altura diminuída. Exatamente para isso, para adequar para a altura básica dos goleiros. Lá,
Até 14 anos é proibido botar a cabeça na bola. O juiz dá falta para proteção de concussão e desenvolvimento da criança. É porque por causa da NFL, né? Exatamente, tem muita cultura nisso. É outra pessoa que falou um importante esporte do mundo, que é a NFL, que é o futebol americano. A gente já viu. Eu apoio pra caramba. Olha só! Eu adoro. Vamos abrir uma exceção, porque a gente já tinha Qual é o combinado. teu time? Eu tô torcendo agora. Meu time é o Seahawks. Que isso? Mas eu tô torcendo agora. Que espetáculo! Tô admirando agora, porque tu torcer pra NFL, tu pode admirar vários Agora, times sem peso na consciência. agora- Tu Kansas pode City virar só Chiefs. pra lá, Franquia. Jéssica. Kansas City Chiefs, tá? Por causa que o Mahomes é excepcional. Não, mas não sabe tem que como não admirar eu o já Mahomes. assisti jogos lá no Lamberfield Ah, State. é? Já. Eu já fiz programa com a minha camisa do Russell Wilson aqui, para desespero do professor. Eu sou completamente viciado no Seattle. Mas eu depois daquele Super Bowl que ele Aquele que Aquele entregou, que- o Russell Wilson entregou aquela bola que era tchau, pra ter Russell. corrido e não ter Aham. lançado. Ainda entregamos pro Giselo aquele campeonato. Podemos voltar pro nosso podemos. amado Mas eu fiquei- futebol. eu fiquei- Que bom que você tá Deixa, ele se feliz. Que emocionou, os dois deixa. ficaram... Eu adoro Claro. NFL, adoro. Olha só, nada como ter uma Mas pessoa o inteligente do meu assunto lado. que trouxe a NFL para o foi centro da futebol mesa, feminino. da concussão cerebral, aí eu assisti aquela série sobre o Aaron Hernandes. Isso. Essa é espetacular, né? Não sei se Espetacular. vocês viram, mas ali meio que ficou claro, né? Os malefícios. Malefícios Por isso que hoje, né, Dos qualquer choques, tipo né? de choque de cabeça com cabeça, ele é punido, inclusive, até com a... E muitas você vezes teve a com... polêmica do quarterback dos Dolphins, né? Sim. Que ele tomou 2 concussões O e Tunga, não tiraram. Tunga, Não, tem um que Vaiola. faleceu esses dias aí. Não. Tem um jogador que faleceu, né? Por decorrência Eu sei da que partida. é ou- jogador de futebol americano. Cara, mas foi? isso não... Não teve. É que eu não acompanho, né? Já deu pra assim ver, né? como semana passada deve ter morrido Eu algum não jogador torço de pros futebol golfinhos aí, pro... também. Dolphins. Que significa? Golfinhos. Então, obrigado. Né? Eu não sei, olha eu só, achei que tínhamos falecido. Eu já vi jogo em New já- Orleans, já vi jogo Diz em que a Miami. Renata eu sou Silveira inchado. vai narrar agora. Pra ele assistir um. Pelo amor de Deus. Cara, Vamos quando trocar, for vamos te puxar o deixar de assunto. castigo, Ó, o- tu assistir um jogo de futebol americano narrado pela Renata Silveira. Vai ser o teu castigo. Ó, Tu sabe que eu acho o esporte até interessante, mas eu comentei num grupo de WhatsApp nosso. Não dá pra assistir, porque 30 segundos, para. Não é 30 segundos. Dá licença, que se me irrita já. 20 segundos, joga a bola, parou, caiu. Propaganda, 5 minutos. Volta. 10 segundos, para. Não, mais mas 5 tu minutos. entende o Exagero. jogo? Entendo, tem que passar com a bolinha na entende nada. última Ele não linha. entende, ele não entende. Eu vejo muito rugby, Ah, que eu é um jogo esporte. muito estratégico. Não, mas eu te entendo e é. Tá, mas assim, ó. Dá licença! Você me irrita! Porque assim, ó. Tais em dia com as tuas Não, eu tô. consultas. Faltou tomar um remédio hoje, não. Porque eu gosto muito de rugby, que é um Perdão, esporte similar. pessoal. Perdão, desculpa, ele O tá. rugby, ele é parecido com o futebol americano, né? Muito similar, mas o rugby é irmão do nosso futebol. Então me traz um apreço. E eu gosto muito da geopolítica, dos hinos. Olha com o que eu tenho que conviver aqui, Jéssica. É diferente, assim, ó. Os caras, o jogador de rugby, mesmo sendo Vamos profissional. voltar para tuas Não, opiniões. não, ali. agora eu vou falar do rugby, agora aguenta. Não, que não rugby. tem os golfinhos. Chega, para, deu. Vou concluir. Deu. Calma, não, rugby, deixa pra lá. Ninguém tá Tem interessado Copa em do Mundo de rugby também. Deve ter programa de rugby, Tem? deve ter. Então, deixa que o A pessoal vai ESPN, procurar que é lá na ESPN. Jéssica, vamos falar de futebol, né? Vamos. Peço desculpa aí aqui, tu sabe Não, que... só sobre as traves pra Vamos concluir. lá, isso, a gente falava sobre as traves. Não, é porque eu acho que deixaria mais competitivo e exigiria mais da atacante uma finalização mais bem feita, né? E o caso Fazer o que eu gol. trouxe aqui do vôlei, ele, no meu entender, ele deveria servir de exemplo para o futebol. Mas tu fez uma pergunta. Tu sabe que E ela tá no respondendo. futebol também é a mesma coisa. A rede pro futebol feminino é mais baixa do que Mais o baixa. futebol masculino. Eu sou um praticante E de a esporte. pergunta aliás, a resposta é a seguinte: por que não se tem uma trava diferente? Pela prática de você o tempo inteiro nos estádios ter que ficar trocando a Mas mão de assim, trave. hoje em dia Preguiça, então. as traves hoje são colocadas e tiradas. Eu entendo. Mas facilmente. Eu acho que até o comprimento do campo talvez deveria ser um pouco menor. Pode ser, né? por uma Pela questão lógica, física, né? Agora, eu não sei, eu acho que isso talvez atrapalharia ainda mais o desenvolvimento. Pode ser, que talvez é por isso. A gente está falando aqui talvez num achismo, né? Num achismo, Teremos sim. que fazer um estudo um pouco mais aprofundado, que eu garanto que daqui a um mês o professor vai trazer, vai fazer, né? Mas em Madeiras, Eu vou acompanhar a Copa do Mundo Vai? de futebol feminino, claro. Sim, com certeza. em linhas Eu gerais, eu acho que o que deve ser saudado é que o futebol feminino
está crescendo, né? O público vem aumentando, não só nos estádios como estamos, mas em audiência, os patrocinadores. Na última data FIFA que interromperam os campeonatos, no fim de semana foi uma enxurrada de campeonatos femininos. Aí que eu me pergunto, se queremos ter realmente uma participação efetiva desse esporte, por que só há enxurrada de futebol feminino quando não há masculino? Quando há masculino, há uma preferência por passar o masculino em detrimento do feminino. Então vamos passar os dois. Mas a ESPN não passa na mesma quantidade. Não, até porque não se joga na mesma quantidade. Eu tinha dito aqui num certo momento para você não colocar. Mas a FIFA já igualou, os prêmios. Igualou os prêmios para as próximas Copas do Mundo. Perfeito. Agora, eu voltando... Mas vamos voltar... Voltando minutos atrás no que a Jéssica colocou. A Jéssica colocou uma coisa importante. Ela falou da biologia, falou do meu corpo ser diferente do seu. Compleição física. Exatamente. E assim, semana... Mas nós estamos aqui em abril, acho que faz cerca de um mês, a Associação Internacional de Atletismo criou uma regra e divulgou que as pessoas trans não vão poder mais competir nas categorias masculino ou feminino. Tipo, um trans masculino não vai poder competir na feminina. Exatamente por essa disparidade, né? Devendo competir em uma categoria própria. O que tu pensa disso? Eu concordo. Tem que estar numa categoria própria. Porque é uma questão de biológica, em que o corpo é diferente um do outro. É claro, eu entendo que essa transformação, se ela acontece muito cedo na pessoa, os efeitos são maiores, né? Toda essa questão, mas ainda assim existe uma disparidade enorme, né? Principalmente na categoria feminina, né? Então, para ser uma coisa justa, eu acho que o esporte tem que ser justo. E a gente tem categorias paralímpicas, né? A gente tem categorias que respeitam a individualidade de cada competidor. Então, por que não? Eu acho que também é um respeito às pessoas trans. Tem a categoria que eles merecem. Sim. Entende? Inclusive, assim, eu comecei antes, né? O Pistorius, uma vez, quis correr com... Pistorius, aquele corredor que foi acusado. Sul-africano, que tem aquelas pernas mecânicas, próteses com aquela... Foi que, eu quero competir com os normais, ou, abre aspas, né? Não são normais, com as pessoas que têm os membros naturais, inferiores, né? Foi visto que aquelas pernas, aquelas próteses dão um ganho muito maior do que as naturais e não foi permitido também, né? Foi tentado... Dava um impulso, elas são curvadas, então, né? Assim, e na hora que ele corria, na mesma linha. Ele ganhava um impulso extra que um esqueleto humano não dá, então... Para atletas, trans, masculino e feminino, eu acho que são categorias e devem ser respeitadas. Eu acompanho o raciocínio da Jéssica. Eu também... E acho que isso se deu... Se tu acompanha o dela, acompanha o meu, que é uma novidade. Isso se deu... Eu acompanho dela. Isso se deu pelo fato de que em algum momento provocou algum tipo de... Tem alguns resultados. Os resultados acabaram se repetindo. Muito díspares. E aí, acho que, enfim, né? Houve uma necessidade de se reavaliar essa situação, né? Mas o importante é que a inclusão, no primeiro momento, como justificativa, se viu como excludente de uma categoria, né? A inclusão dos trans no feminino acabou criando uma exclusão das meninas dentro da sua própria categoria. No aspecto dos resultados. Exatamente. Né? Eu tenho um assunto dando uma girada, bem atual. Jéssica... Para de bater na mesa. Por que o nosso futebol brasileiro, e principalmente o nosso querido futebol catarinense, tá nesse nível tão complicado de a gente assistir? Eu imagino o teu esforço de ter que comentar algumas partidas do nosso estadual. Por exemplo. Olha... Mas algumas são muito boas. Não, claro, até valorizando o produto. Agora é na reta final, esse jogo Criciúma e Ercílio Luz, que teve recentemente. E pênaltis, que impedimento em Mandrake, hein? Mas... Do Ercílio? Foi muito fio de cabelo aquilo ali, hein? Foi fio de cabelo. Essa regra do impedimento tem que mudar no Brasil, né? Tem que ser igual na Europa, que quando as linhas se tocam, não há impedimento.
Enfim, Mas É independente se tocar um pouquinho pra frente ou pra trás. Tocou, tocou não pra é mim. É porque impedimento. eu acho que o atacante não tá tendo vantagem. Uma situação milimétrica. Mas enfim, tem que mudar a regra, né? É filosófico isso. assim, ó, claro, né? A gente cresceu em Santa Catarina, acompanhou diversos campeonatos catarinenses. Eu posso te afirmar. A gente já teve o Fábio Machado recentemente Teu também. colega jornalista, né? Que ele acompanha também desde que criança. Assim, ó, olha, 2023, eu assinaria dizendo assim, ó, é o pior campeonato catarinense, tecnicamente falando, que eu já vi. Tu sabe que De organização tá bem legal. Tá É ruim meta, dizer transmissão. isso. Não, tecnicamente tu entende? ele tá um campeonato abaixo, né? Teve um jogo que foi muito bom, que foi Avaí e Brusque aqui na ressacada. Que o Alex é um treinador muito inteligente, que tem uma leitura sempre muito apurada, taticamente falando. E o Luizinho Lopes, que é o técnico do Brusque, ele também tem essa leitura. São bem distintos os dois treinadores, mas o Luizinho ele é muito tático. Então foi um jogo bacana de se analisar, porque ele instigava a gente a fazer uma análise um pouquinho mais complexa do que ver um time jogando em 2 linhas de 4, por exemplo. Era muito mais do que isso. Então esse foi um jogo bacana, assim, em nível de inteligência tática. Né? Agora, tecnicamente falando, é um campeonato que está abaixo. Tá abaixo. E eu acho que muito vai também refletir no problema do país, mas focando em Santa Catarina, da lerdeza ou da demora em que os clubes tiveram para entender o novo cenário econômico, né? E a necessidade de se aperfeiçoarem enquanto entidade, né? Enquanto a questões econômicas, né? Empresariais, geração de novos negócios, ampliar negócios, a visão de mercado, da gestão de futebol, né? Aperfeiçoar o departamento de futebol. Hoje a gente vê muito o presidente do Avaí falando isso, né? A necessidade que ele tem, que ele quer de renovar o departamento de futebol com tecnologia, né? Análise de desempenho e tudo mais. Isso é muito necessário. Só que isso está acontecendo agora. Em outros lugares do mundo isso aconteceu há 1 década atrás, há 2 décadas atrás, né? Fazer aliar a tecnologia ao estudo do futebol, um futebol pautado em estudo, né? E agora que os clubes aqui estão se antenando para isso. Tá, vou tirar dessa análise o Palmeiras, que saiu na frente. As exceções estão aí, né? O Grêmio, em dado momento, mas ainda assim é um clube muito preso em algumas convicções do passado. O Flamengo, né? Só que, claro, o poder aquisitivo do Flamengo também permite ao Flamengo não ter tanta... Não precisar ficar tão preso ao estudo, né? Porque eles podem contratar o jogador que está melhor no momento. Então, quanto menos poder aquisitivo, mais necessário um clube ter inteligência de futebol dentro dele. E eu acho que essa demora em evoluir, em perceber isso, em se desgarrar do que era do conhecimento empírico, para ir realmente para um conhecimento de fato do futebol, esse atraso fez criar esse lapso técnico. Porque hoje são times que acabam tendo um orçamento muito pequeno, precisam ser assertivos nas contratações, por pouco conhecimento de mercado ou por não ter um departamento de inteligência, contrata errado. Né? Ou tem o departamento de inteligência, mas ainda não está com a base de dados que deveria ter, partindo da premissa que ainda estão num processo de evolução, acabam formando equipes que são pouco competitivas. E a maioria das equipes do Catarinense não tem poder aquisitivo para contratar. Não, e ainda assim existe o risco natural de tu errar uma contratação, Sim. de não ter a química, normal, né? de não ter a química na hora de fechar o time, enfim, existem vários Ano fatores, passado, né? o Avaí contratou o Jean-Pierre, que era um jogador... Eu sei de todos os problemas que ele passou no Grêmio, Nossa. mas a qualidade técnica dele é acima da média. Tu achava que ia dar certo o GPR no Avaí? Não, mas eu não acho que foi uma má contratação. Acho que foi uma boa aposta. Eu- O Grêmio pagava grande parte do salário. Foi bom pro Grêmio que se livrou dele, na minha opinião. Não, mas o Grêmio pagava grande parte do salário, o Avaí não ficava onerado em relação a isso Mas- e apostou num jogador que tem qualidade. Eu comentei com amigos meus havaianos e eu falei, olha, não esperem muita coisa. Eu também tinha o pé atrás. Aí no início, não, mas ele é... Aquele discurso, não, mas ele é técnico. No final, quando... Desculpa pela batida, mas o Jean-Pierre me irritou tanto com a camisa do Grêmio que eu disse para os meus amigos havaianos, se preparem. E depois eles me deram razão. Jean-Pierre encerrou a carreira? Ele tá de jogando. fato ou Nem ele... futsal tá jogando. Eu acho que ele quer retomar agora, pelo que ele Mas posta no Instagram pelo dele. que eu li aí, alguma coisa, ele quer retomar. Mas Mas longe esse do... Instagram ele é bom, né? Mas ele tem que esperar, eu acho que o contrato com o Grêmio, porque ele não quer voltar a jogar pelo Grêmio. Parece que é a torcida do Grêmio situação pegou ranço. dele. E ele Doeu. também pegou o ranço do Grêmio. Mas eu vejo até com uma certa tristeza o caso do Jean-Pierre, porque de fato ele é um jogador com uma técnica apurada e justamente algo que
falta hoje no futebol brasileiro. Mas Mas sabe por que ele tá falando isso? Não. Porque o ídolo dele voltou a jogar bem no Fluminense. não, aqui Que tem a mesma eu característica sei de que Jean-Pierre. parece um pouco o Ganso, né? Mas São jogadores com esse perfil, são jogadores que realmente me agradam. eu sei, Entendeu? por Porque isso que ele na falou. Aí minha, também. a minha O visão Ganso do voltou a jogar futebol... bola, porra. A minha visão do futebol, talvez até pela minha profissão, que, né, a fotografia, a parte plástica para mim no futebol é muito importante. Muito importante. Então, entre os grandes ídolos que eu tenho no futebol está o Dodô. Porque o Dodô, o cara que só fazia gol bonito. O artilheiro dos né? gols bonitos. E, porra, eu acho o Dodô... Tá louco. Prefiro rever gols do Dodô do que gols de outros jogadores que têm uma reputação muito acima do Dodô. Né? Então eu gosto de ver. Eu gosto de ver a bola entrando no ângulo, eu gosto de ver a rede. Tem cara Todo que mundo não gosta. Não. A bola entrando no gol? Não. No meu time? Teve um Se cara pá, que falou que gol é um detalhe uma vez. Não, aqui, ó. O Parreira. Conclui sobre o Jean-Pierre para não Mas perder em muito outro tempo. contexto. Não, o Jean-Pierre, o Jean-Pierre eu acho uma tristeza, porque é um jogador que eu tenho certeza que com alguns ajustes ele poderia encaixar num bom time. Pra mim, o problema dele é cabeça. Acho que ele não tem cabeça pra ser jogador. Claro que aí a gente pega o contexto, talvez, da vida dele, que eu não conheço, né? Da onde ele saiu, deve ter referências na vida dele, cada um de nós tem as nossas. Aí teve a doença. Depois ele ficou doente, mas ele é um jogador que me parece que ele não tem mentalidade pra ser jogador de futebol de alto nível. Não de tem alto mentalidade para ser um profissional da Não, bola. Talvez seja essa... Mas ele tinha capacidade, ele tinha potencial. a capacidade- Tecnicamente não é Não tinha inquestionável. foco. Eu tô tentando pegar a vez aqui, mas é isso. O Grêmio deu todas as condições. No início, nas categorias de base, ele era um jogador que se destacava, tanto que ele foi alçado profissional. É óbvio que ele se perdeu, cabeça, como tu citou, mas chegou um momento, com aquela insistência, na época da passagem anterior do Renato, que tu percebia, eu que assistia mais jogos do Grêmio, em que o Jean-Pierre não entendia o futebol. Eu não vou dizer a palavra moderno para não entrar na polêmica, mas ele não entendia a velocidade do jogo. Eu não entendi o jogo. E a dinâmica do jogo. E um tipo de jogador, Capelari. Cara, eu vou usar uma expressão. Só um pouquinho. Vou usar uma expressão só para o teu gancho. Sou obrigado a colocar. Um jogador burro. Burro pro futebol. Presidente Sterix está dizendo isso. Burro. Eu tô dizendo um pouquinho com mais sutileza. Ele não entendia o jogo. Isso é um pouco triste. Porque assim, se tu não consegue entender o jogo, tu não vai ser útil pro teu time. Tu não vê? sei se ele não entendia ou se ele não queria jogar na dinâmica. Se ele que o jogo tivesse aqui, a exige. gente ia perguntar pra ele, né, Jéssica? Eu acho. E aí, falando agora voltando ao assunto do contexto da evolução do futebol, ou da nossa No questão caso, técnica daquele Santa Catarina. é isso. É uma questão de todo esse atraso misturado com uma cultura de imediatismo, né? Em que o treinador tem que dar uma resposta logo, senão ele é Sim. trocado. O time tem que dar uma resposta logo, senão é trocado. O jovem que vem da base, se ele não der resposta logo, ele é trocado. Então, isso a gente vê cada vez mais. Vou usar aqui como exemplo, tá? Por exemplo, o Barroca no Avaí, pra mim ele fazia um bom trabalho. Tinha um time que não era competente o suficiente pra fazer o que ele Tanto é que queria ele em saiu, o campo. time piorou. Exato, era um time que aguentava por 60 minutos a dinâmica de jogo dele. Depois decaía e o Avaí perdia os jogos. Mas não era uma proposta boa de jogo. Tu não confiava nesse trabalho? Tu não acompanha dia a dia esse trabalho? Então por que não? É óbvio que eu tô pedindo demais. Matar no osso do peito um rebaixamento e manter um treinador lá. A cobrança é muito grande. O Grêmio fez isso, né? A cobrança é muito grande. Como assim? E eu imagino pra direção, pra um presidente, o que é ter a pressão de conselheiro, da torcida inteira, mas não demitir o cara. Não é fácil. Por isso que eu entendo a decisão do Avaí de ter demitido. Mas por que não insistir com ele se tu tem confiança naquele trabalho? Agora o Alex. Alex é um absoluto ótimo treinador. Tem que ainda consolidar isso, né? Porque ele não tem nenhum resultado, ele é muito novo. Precisa do Mas tempo, a né? escola dele, a teoria que ele tem, o conhecimento que ele tem, o que ele faz nos treinamentos, é muito bom. Então o Avaí cai ali pro retrô, numa partida terrível, o Avaí com 10, 12 desfalques. Tu vai trocar o treinador? O Avaí cai no Catarinense, tu vai trocar esse treinador? Já estavam pedindo. Tinha gente pedindo. Mas Entende? Então, mas isso faz parte Claro. também. Se tu tem um bom projeto de futebol, tu sabe que tu tá contando com um treinador que é aliado à tecnologia, a toda a evolução que tu pretende dentro do departamento de futebol. Ou seja, tu tá optando pelo profissionalismo, ao invés do empirismo. Tá optando por profissionais. Se você confia nisso, entende? Quando tu troca, tu reinicia novamente todo esse processo. eu vou pegar até uma postagem tua do teu Instagram,
que era do jogo que o Figueirense ganhou do Barra, que tu fala que o futebol é essencialmente humano. Tu usa esse termo. Eu achei ótimo, tanto que eu estou usando aqui. Porque, assim, ó, as relações humanas que constroem um time começam dentro do vestiário. Sim. E aí, tu citasse o Barroca, eu vou citar um treinador que eu acho que tem todo esse perfil de estudo, dizem, né? Que eu acredito que sim, que é estudioso, que faz a lição de casa, que é o Roger Machado. Sim. Já repararam que os trabalhos do Roger não duram muito? Ele não tem vestiário. Por quê? Porque provavelmente, a gente não tá lá dentro, mas é o que tu disse. Provavelmente o Roger, já passa a bola, provavelmente o Roger, o desgaste do dia a dia, de tu ser muito... O outro aqui, o nosso amigo, Rogério Ceni. Rogério Ceni, né? Então, esse tipo de coisa é o humano. Pô, sei muito, sei que tá tática, mas tu tem que tratar com os jogadores, tem que administrar o vestiário, eu tava né? ouvindo um podcast esse fim de semana, no rádio. Comendo a bola, me disseram que é muito Além bom. do Comendo a Bola, eu tava ouvindo uma entrevista no assado lá do Guerrinha com o Pedro Ernesto. E em determinado momento Dois falaram ícones, né? determinado momento falaram do imprensa Roger. esportiva. E assim, bom, Roger Gaúcha. como treinador, Olha aí, ó. um puta treinador. Mas ele começa com aquela linguajar dele difícil pra cacete. Aí fala por 1, 2, 3 vezes. O jogador não quer perguntar. O jogador não tem a capacidade de entender o que ele tá falando e acaba não fazendo o que ele quer. Ele começa a perder vestiário, começa a perder isso. Aí eu aproveito pra fazer uma pergunta pra Jéssica. Tu te enquadra onde? No... linha alta, linha baixa, ou tu pressão lá em cima, ou recuei pra não tomar gol? Onde é que tu vai te encaixar? Preferência. Porque eu tô falando assim, lá quem tá ouvindo tenho eu, professor, que vai entender o que tu tá falando, e tem aquele cara lá do interior do Ribeirão da Ilha que, pô, que é linha alta? O meu desafio é esse, porque geralmente, pela leitura que eu sempre faço e pelos comentários que eu acompanho, acaba que a minha fala fica muito técnica. Então eu tenho isso é uma coisa que eu tô no comentário há 1 ano, ou seja... Tá aprendendo pra caramba. Aprendendo muito ainda, né? E esse é o desafio que eu tenho, principalmente quando eu tô fazendo comentário na TV. De popularizar esse comentário. Claro. Né? De deixar ele mais simples. Porque às Menos vezes a gente Pedrinho fala, e mais... esses dias eu falei um negócio e aí até o pessoal da mesma começou a rir da minha cara que eu falei portador da bola. e aí eles... Que é isso, cara? O cara que toca bem, isso é óbvio, né? Não sei se dá pra falar palavrão aqui, Pode, mas... Que merda é essa que tu tá falando, cara? Que portador da bola. Aí é uma questão de vocabulário. Aí eu falei, não sou só eu que uso, eu juro pra vocês. Mas enfim, imagina que tá ouvindo em casa. Que portador da bola, guria? Tá louca? Porra, que palavra tão simples. Pegaram no teu pé por causa dessa. Portador não se ouve no futebol. Não é comum, mas é uma palavra que todo mundo entende. Tem outra coisa que eu uso, mas essa é um pouco... Quem acompanha mais futebol usa mais. Performar. Performou bem. Não performou bem. Tá. E eu odiava essa palavra, só que de repente eu comecei a usar. É assim, né? Essa é uma palavra que nós aqui na ilha começamos a ouvir muito em 2002, 2003, quando a gestão do Paulo Prisco assumiu o Figueirense e falava, vamos performar, o jogador vai performar, ele falava muito isso também. Hoje ele fala poderes constituídos, né? Agora, não, já era dessa época. Já era. Tu usa muito titês, que é o vocabulário do ex-técnico da seleção brasileira. Pois então. Dizem que o Tite, quer dizer, a gente escutava as entrevistas, mas era um pouco enfadonhas as entrevistas do Tite. Os teus comentários não são enfadonhos. Mas sobre acompanha, eu né? Tento não ser, mas eu tô ainda aperfeiçoando. Sempre tive muito problema em fechar meu comentário, fechar a linha de raciocínio, é algo que eu tô tentando aprimorar. Às vezes a gente desvia, volta lá no início. É a nossa mesa aqui. Falta de experiência, sabe? A gente fica falando sem saber a hora de encerrar. Mas eu tô tentando melhorar nisso, prometo. Professor, assim. Agora, sobre o fator humano daquele jogo, que eu acredito no futebol, não só a comunicação de vestiário, que ela é essencial. Né? A gente vê um Renato Portaluppi que faz isso muito bem, né? Ele tem o vestiário, às vezes falta a parte tática, mas ele é o cara que comanda o vestiário. Mas é dentro de campo. Por que eu falo que ele é essencialmente humano? Porque tu pode ter toda a tática do mundo, tu pode ser um jogador com toda a técnica do mundo, mas se tu não tiver o coração, tu vai perder. Claro. Entende? O coração é o essencial do futebol. Por isso, ele é essencialmente humano. A gente pode falar da tática, a gente pode estudar o futebol, ele pode ser cada vez mais científico, ele pode ser cada vez mais análise de desempenho, ele pode ser cada vez mais métricas, mas o que faz a diferença num jogo é o fator humano. Em Criciúma, o Hercílio entrou desatento. Deu 15 minutos, o Criciúma tinha feito 2 gols. Não era pra ter sido assim aquele jogo. Claro que não. Mas é o fator humano. Por que eu cobro do Figueirense, que eu cobrei muitas vezes? Porque é um time que entra e fica apático. Entende?
Tudo bem, é um time limitado? Claro que é. O time Bastante. é muito limitado. Bastante. O grupo foi mal formado. Mas se o time jogar com o coração, ele vai equivaler forças com o adversário. No catarinense, pelo menos. Pelo menos. Ele não tá jogando contra o Barça, ele não tá jogando contra o Flamengo. Ele tá jogando contra o Barra, ele tá jogando contra, entende? Contra o Estilo Luz. Poxa, folha salarial é a mesma praticamente. Onde o Figueirense, que é um grande clube de Santa Catarina, onde ele tem que fazer valer, né? O seu tamanho, a sua história, isso tem que entrar em campo. E aí, todos os processos administrativos, o Figueirense está num processo bem difícil, né? De gerenciamento. Sim, mas o que a Jéssica SAF. trouxe é que, com toda essa merda onde o Figueirense está afundado, ele tem que se sobressair com a sua história, com a sua... O que falta muito hoje, e aí eu acho que o torcedor reconhece, é que, jogou bem, jogou tecnicamente bem, mas perdeu, os caras vão encher o saco. Agora, se perder com vontade, com coração, como dizia, com o coração na ponta da chuteira, a gente reconhece. A torcida se sente representada ali dentro de campo. Falta, às vezes, vontade. Eu nem uso a palavra vontade em si, porque aí parece que é uma questão voluntária da pessoa decidir se vai jogar com vontade ou não. E eu acho que todos eles entram com vontade. Mas eu acho que é uma questão... Talvez seja uma palavra, desculpa se alguém levar para esse contexto, machista, mas eu acho que é uma palavra que ela se aplica também para mulheres, que é a hombridade. Entra em campo, sabe, com personalidade para vencer aquilo, encarando como seu desafio pessoal. Como tu falou para ti, tu falou de ti, eu tô sempre buscando o máximo, dando o máximo, independente se estão pedindo ou não de mim. O meu coração, entende? Não é só questão, não é só meu conhecimento que eu tenho da minha faculdade, ou enfim... as minhas vivências, é uma questão de coração também. É isso que faz a gente vencer na vida. E é isso que a gente faz vencer no esporte. No esporte isso é determinante, mais do que tudo. Então, quando eu vejo um time, o Figueirense limitado, claro que é, mas não pode protagonizar fiascos. Pior Figueirense dos últimos 30 anos. O futebol tem essa... Eu vou aproveitar aqui e trazer 2 outros livros do Nelson Rodrigues que tocam diretamente nesse aspecto que tu trouxe, né? No lado humano, que é As Sombras das Chuteiras Imortais e A Pátria em Chuteiras. Esses 2 livros foram editados pela Companhia das Letras e são crônicas irresistíveis sobre esse ponto, né? Do aspecto humano. E, o Nelson Rodrigues, o juiz ladrão. Então, né, ele discorre sobre o juiz ladrão, o sobrenatural de Almeida. Ele chamava, assim, né, aquele lance que acontecia do nada, assim, que é o imprevisto do futebol, né? E ele tinha esse nome, né? Tudo corria bem no Maracanã quando surge o sobrenatural de Almeida. Quem era Almeida? Não, o sobrenatural de Almeida era um personagem, né? Ou seja, quando algo... Mas de onde é que ele tirou Almeida, né, cara? Bom, aí é a genialidade dele, né? de um Nelson Rodrigues, né? Poeta, né? Que é irmão do Mário Filho, né? O irmão mais novo do Mário Filho, né? Eles eram uma família de 5 irmãos. Mas, enfim, o lado humano do futebol, né? Isso realmente é uma coisa que hoje... acho que é um aspecto muito mais da sociedade em geral, né? A questão do smartphone, enfim, essa transformação que a gente sofre, eu acho, né? Que acaba batendo no futebol, chegando lá no... Um dos últimos programas a gente comentou sobre isso, né? Que hoje muita gente vai pro estádio para fazer selfie, bater foto, filmar hino, filmar isso, tentar filmar o gol. E por tentar filmar o gol, vai postar na rede social, quando na verdade não tá lá para ver se o time tá jogando um 3-5-2, um 4-4-2, se tá recuando o zagueiro, se tá jogando com o lateral recuado pro outro avançar, isso ninguém mais vê no jogo. Mas nem precisa chegar nesse nível. Eu acho que vivenciar o jogo, de sentir o teu time atacando e levantar, se vai fazer as análises, é um plus. Se quer escutar a Jéssica na rádio falando, vai ligar o rádio. Mas não precisa, assim, não quero... Sim, tu entendesse o que eu ia dizer? Poxa, se tu sentir o jogo ali, vibrar no gol... Agora, passar o tempo inteiro batendo, dá uma agonia. Eu já passei por essa situação. Mês passado o professor sofreu Mas é uma minoria, né? Mês passado o professor sofreu uma barbaridade. A Polônia ganhou de 1-0 da Albânia, quase chorou. Não é, professor? Sou descendente polonês e torço para a seleção da Polônia. O jogo foi bem ruim, mas foi 1-0, né?
Mas assim, isso... Não é na narração da Renata Silveira. Não. Não, isso que tu tá falando é uma crise, né? Que a gente vive na sociedade, eu acho, hoje. De referências, de entender o que é a vida real e o que não é. Né? Não só no aspecto do futebol, mas acho que é na vida como um todo, né? A gente tá vivendo essa crise talvez de identidade, como geração, né? Ou de referências. Perdemos as nossas referências, No perdemos as futebol nossas é claro balizas. isso. No futebol é claro. Então, é um momento que eu espero, como toda evolução que aconteceu na história da sociedade, ela passa por momentos assim, mas ela cresce depois, ela evolui. Tomara que seja isso, né? Tomara que nós estejamos na baixa. E estando na baixa, nós não temos treinador na seleção. Estrangeiro ou nacional? Eu iria para estrangeiro. Tem o Fernando Diniz aqui, que poderia ser um bom treinador, mas eu sei que ele é um treinador muito conhecedor, mas eu não sei se ele ainda está pronto para uma seleção. Bagagem? E a seleção, ela demorou demais para entender o dinamismo do futebol europeu, das escolas. Começou a entender a partir de 2010, 2014 foi quando perdeu para a Alemanha. Eu acho que ali foi um balde de água fria que deu uma chacoalhada pro Brasil para dizer assim: ei, taticamente vocês estão muito atrás. Taticamente lá fora isso já tá passado. Isso já foi. Mas nós estamos em 2023 e a gente não viu isso ainda, mudança. E eu acho que começou ali na questão do Tite em 2018, ele começou um pouco. 2022, o Brasil se aperfeiçoou um pouco, mas vou te falar, tá? Ainda muito preso num esquema de 2 pontas bem abertos. Isso já tá caindo por terra. Alguns grandes times do mundo jogam assim, como o Real Madrid, mas é porque tem numa ponta o Vinícius Júnior, né? Porque tem material pra isso, tem material pra isso. Claro que o Brasil também tem, porque o Vinícius Júnior é brasileiro, tem o André, né? Mas poderia fazer um pouco mais do que isso. Né? Acho que ter botado o Neymar pro meio campo foi mais do que necessário. O Neymar não tem mais como jogar na ponta. Mas o Brasil tá ainda nesse limbo, assim, de desenvolvimento tático, e falo isso das escolas brasileiras. Por isso que eu quero um treinador de fora. Porque eu acho que o treinador de fora ele já tá com essa leitura muito mais apurada que os treinadores daqui. Ele faz lobby. Faz o lobby. Não, pra mim, Ancelotti sempre Pra mim, Ancelotti. Então, mais uma pessoa inteligente aqui no grupo. Não, eu não sou contra o Ancelotti. Mas quem que tu gostaria? Da seleção brasileira? Eu costumo não ter muita empatia pela seleção brasileira de futebol masculino há muitos anos. Ele torce contra, cara. Eu perdi esse... Eu sou fã demais da seleção. Continue, não quero te demover. Não vai demover. Eu não quero demover, mas eu perdi esse afã depois da Copa de 94, na Copa América de 95. Enfim. Ali a chave virou. Quando o Túlio dominou uma bola na semifinal contra a Argentina, o Túlio domina com o braço e faz um gol. A questão ética. E aí entrou em... a transmissão fez porque não fez, vamos lá Brasil, e eu achei aquilo tão pouco alemão. Não, mas o negócio... achei assim... Eu não sabia que tinha esse ponto da virada. Eu não gostei, achei mal. Eu sou um cara muito, assim, certinho, entre aspas. Então, tu vê que faz uma piada aqui, outra... Eu não sei, viu? Sou eu. Eu sei. Então, eu sou muito certinho e... Se é Brasil, se é Grêmio, ficou chateado com a... Eu sei como ele fica chateado. Qualquer coisinha sobre... Talvez entre agora uma música melancólica. Isso, a edição, quem sabe bote, né? Então, enfim. Mas... Não, eu concordo com o Ancelotti, então. Pensando como... Mas eu tenho uma condição, assim, eu imporia, primeiro, liberdade total e criação de uma escola. Ele viria aqui para criar uma escola de treinadores e uma filosofia de jogo para nós, porque não adianta simplesmente... É o que ela falou. A gente não tem. É isso que ele tem que vir. Tem que vir um cara de fora que é assim. E um cara que tem a caixa. Ou seja, Champions, os 5 maiores ligas. Mas ele não treinou nenhuma seleção com sucesso, né? Nunca, acho que treinou como seleção. Não sei, com sucesso não. Acho que nunca treinou seleção, falta isso pra ele. E é aqui que ele vai vir. Tem que ver se ele tá afim, né? Agora, eu sou totalmente contra Jorge Jesus. Eu também. Pra mim, não serve. Ele viveu o ano épico no Flamengo e foi isso. Deu. Quando os astros se alinham e tudo dá certo. Sou completamente contra Mas ele Jorge não Jesus. tem potencial técnico pra isso? Eu acho que ele não tem bagagem técnica pra isso. Eu acho que não.
O que eu gostaria? Ancelotti, Guardiola não vai querer, né? O Guardiola não é um jogador não é um treinador de seleção, ele disse que gosta da dinâmica do jogo todo domingo, mas eu sou muito fã do Guardiola, eu gostaria muito. Seria mais... Assim, ó, eu Tuchel, não sei, o Tuchel... Tuchel na pronúncia. Jéssica sabe. Não, eu tô repetindo o que tu falou. Ah, tá, Eu falei Tuchel. pensei que tu sabia também. Não. Outra coisa que eu acho legal... Uma palavra alemã errada que ele nos corrige. Eu acho que é legal a gente tentar acertar pronúncias. Eu gosto do Abel, inclusive cara. no jornalismo Eu esportivo gosto do a gente Abel. vê tantas Eu coisas. gosto do Abel Ferreira, cara. Assim, ó, ele não tem bagagem internacional tanto quanto a gente esperava. Só que o que ele mostrou nesses últimos anos no Palmeiras de gestão de grupo, o Patrick de Paula vai me incomodar, vai-te embora. Não sei o que, vai embora, não interessa. O Felipe Melo, tchau. Ele monta o grupo e começa a trazer o grupo para ele, não faz do jeito que ele quer, afasta. Isso aqui às vezes a diretoria de São Paulo não deixa o Rogério fazer. Mas sobre o Abel... acho que ele tem liberdade, mas eu vou frustrar vocês. Vai encerrar o programa já? Não vou encerrar o programa, eu vou trazer uma informação aqui. Próximo treinador da seleção brasileira vai ser o Valdemar. Carabina? Não. Não. Do Flamengo. Fora. Não, lembram dessa? Lembro. Esse é um clássico, né, Ontem do eu vi futebol. esse vídeo de novo. Porque é demais. É demais. É Valdemar demais. foi treinador do Figueirense. É? Passou. Valdemar Oliveira, é isso? Ele não era. Valdemar. Senhor Valdemar. Como é que é Valdemar? O próximo técnico do Flamengo É o senhor Valdemar. Pô, Torcido. Pô, Valdemar é o caralho, porra. Vale a pena ver esse vídeo. Eu já vi. Eu ia falar sobre o Abel agora também. Deixa o Abel pra lá. O programa tá bom, mas infelizmente a gente tem um tempo. Eu queria te agradecer muito de novo, Jéssica, pela sua presença aqui. Né? Não. Faltou suco de maracujá, mas da próxima vez a gente vai providenciar. Hoje O bateu pessoal aqui, às vezes eu preciso dar uma controlada aqui, que o pessoal sai um pouco da linha, mas te agradecer a presença, foi muito legal bater esse papo. É uma aula, né, que a gente... Muito legal. Não deixa de ser uma aula de a gente poder perceber, né, que cada vez mais as mulheres estão ocupando seus espaços com competência e com meritocracia dentro do futebol. Obrigado. Tirando a Renata Silveira eu da narração. agradeço demais. Gostei muito do papo. Estou à disposição quando quiserem de novo. Que legal. Eu adoro. Acho que me senti em casa. Então que bom. Adorei. Divulga. Obrigada mesmo pelo convite. Divulga a gente aí com teus amigos aí. Nosso projeto está embrionário, um projeto recente. A gente está buscando aí crescer, mas acho que a gente troca uma ideia legal. Tem duas sumidades aí que lembram do gol que o Serginho Chulapa fez em 1981, que driblou, mandou pra gente. Bonito aquele gol. Né? Embora o melhor jogador daquele jogo tenha sido o Renato, né? Pô, jogou muito. Jogava muito. Renato Pé Murcho. Vê se pode, né? Renato Pé Murcho era a sombra do Zico, né? Na seleção brasileira, jogava muito e... Deu azar, né? Muito obrigado, viu, Jéssica? E, poxa, quando quiser aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, com né? Certeza. E então o programa vai ao ar em abril, a gente manda uma informação aí. E não esqueça, né, Maurício? É isso. No Spotify a gente também tá lá, hein? Opa! Você, então, que está nos acompanhando, siga aí o nosso canal, nos ajude a manter esse projeto aí, com esse conteúdo chegando até você. Nos ouça no Spotify e a gente está sempre por aqui, às vezes falando um pouco de bobagem. Às vezes. Mas estamos aí na área, rondando a área. Obrigado, Jéssica. Um abraço. Valeu. Até semana que vem. Tchau, galera. Semana que vem, se inscreva, pessoal.